Você já se perguntou como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conseguiu encontrar uma esposa e ter um filho, se eles foram os únicos pais da humanidade? À primeira vista, isso parece um grande mistério. Mas ao examinarmos mais de perto o que está escrito na Bíblia, encontramos respostas surpreendentes que podem esclarecer essa questão. Prepare-se para uma explicação que vai desafiar o que você pensava saber. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos juntos explorar essa história fascinante. A criação de Adão e Eva é um dos momentos mais importantes da narrativa bíblica, marcando o início da humanidade. Segundo o livro de Gênesis, Deus formou Adão a partir do pó da terra e deu-lhe vida ao soprar em suas narinas. Depois, Deus criou Eva a partir de uma das costelas de Adão, dando início ao primeiro casamento e, consequentemente, à família humana. Essa criação não foi apenas um marco na história da humanidade, mas também o começo da relação entre Deus e sua criação, estabelecendo as bases para os eventos que se desenrolariam ao longo das Escrituras. Depois de serem criados e começarem sua vida no Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. Entre eles, destacam-se Caim e Abel, dois irmãos que cresceram em um mundo ainda marcado pela pureza da criação original, mas que logo enfrentaria desafios e provações. Caim dedicou-se à agricultura, enquanto Abel tornou-se pastor de ovelhas, cuidando de rebanhos. Com o tempo, os irmãos decidiram oferecer presentes a Deus como forma de gratidão. Caim trouxe produtos da terra, enquanto Abel ofereceu as melhores partes de seu rebanho, as mais valiosas e gordurosas. A Bíblia nos conta que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Embora o motivo exato dessa rejeição não seja detalhado, entende-se que a oferta de Abel foi mais significativa por representar o melhor que ele possuía, enquanto Caim não mostrou o mesmo empenho e dedicação. Esse episódio gerou grande insatisfação em Caim, que se sentiu rejeitado e ficou furioso. Deus, percebendo os sentimentos de Caim, o advertiu sobre o perigo de permitir que sua raiva o dominasse. Ele o aconselhou a controlar suas emoções antes que fosse tarde demais, dando-lhe uma chance de refletir e mudar. Mas Caim não seguiu o aviso de Deus. Tomado pela inveja e pelo rancor, convidou Abel para ir ao campo, um lugar distante e isolado. Lá, consumido pela raiva, Caim atacou Abel e o matou, cometendo o primeiro assassinato registrado na história humana. Esse ato de violência trouxe uma nova dimensão de pecado e sofrimento ao mundo que Deus havia criado. Deus confrontou Caim após o crime, perguntando sobre o paradeiro de Abel. Tentando esconder o que havia feito, Caim respondeu com desdém: "Não sei. Acaso sou responsável pelo meu irmão?" Mas Deus sabia a verdade. Ele declarou que o sangue de Abel clamava por justiça e, como punição, amaldiçoou Caim. A maldição de Caim consistia em vagar pela terra como um errante, incapaz de cultivar o solo que antes era sua fonte de sustento. Caim, diante dessa sentença, expressou medo e angústia, preocupado com a possibilidade de ser morto por outros. Em resposta, Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém o matasse. Caim então se afastou da presença de Deus e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Lá, ele conheceu sua esposa, com quem teve um filho chamado Enoque. Além disso, construiu uma cidade e deu o nome de seu filho a ela, marcando o início das primeiras comunidades humanas. No entanto, é nesse ponto da história que as perguntas começam a surgir. De onde veio a esposa de Caim? O texto bíblico
Não dá detalhes explícitos sobre isso, mas levanta interpretações intrigantes. A preocupação de Caim em ser encontrado por outros e a menção de que havia uma população suficiente para justificar esse medo são elementos que sugerem a existência de outros grupos humanos além da família de Adão e Eva. Alguns estudiosos acreditam que isso indica que havia outras pessoas na Terra, talvez descendentes não mencionados ou até mesmo seres humanos criados por Deus de forma independente. Por outro lado, a teoria mais aceita entre os estudiosos bíblicos é que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Essa ideia é reforçada pelo fato de que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, como indicado mais tarde no livro de Gênesis. Embora isso possa soar estranho hoje, era algo comum e necessário no contexto inicial da humanidade para permitir o crescimento da população. Essas possibilidades abrem uma discussão fascinante sobre os mistérios da Bíblia e como ela aborda o início da história humana. Na próxima parte, vamos explorar mais a fundo o que essas interpretações significam e o impacto que elas têm na forma como entendemos a narrativa bíblica. Não perca! A narrativa sobre os filhos de Adão e Eva, incluindo a possibilidade de uma descendência mais extensa do que explicitamente mencionada, abre espaço para diversas reflexões teológicas e culturais. Gênesis 5:4 confirma que Adão teve filhos e filhas, ampliando o entendimento sobre a propagação inicial da humanidade. Dado o contexto histórico e cultural, casamentos entre parentes próximos, como irmãos ou sobrinhos, eram não apenas aceitáveis, mas necessários para a continuidade da espécie. Essa prática, embora estranha aos padrões modernos, era comum nas primeiras gerações da humanidade. A ausência de leis específicas contra tais uniões durante esse período inicial reforça a ideia de que elas faziam parte do plano divino para povoar a terra. Posteriormente, a introdução das leis mosaicas estabeleceu restrições claras sobre casamentos consanguíneos, refletindo uma mudança nas necessidades sociais e genéticas em um mundo mais populoso e diversificado. Os textos apócrifos, como o livro dos Jubileus, oferecem detalhes adicionais sobre personagens secundários e contextos não explorados diretamente na Bíblia canônica. Por exemplo, ele menciona nomes como Quelima, Avan e Azura, associadas a Caim e Sete, respectivamente. Apesar de não serem reconhecidos oficialmente no cânone judaico ou cristão, esses textos apócrifos expandem a compreensão dos eventos e personagens, atribuindo-lhes significados culturais e simbólicos. Um dos aspectos intrigantes do relato bíblico é a longevidade dos patriarcas antediluvianos. Gerações como Adão, 930 anos, Sete, 912 anos, e Matusalém, 969 anos, viveram por séculos, destacando um período de vitalidade excepcional. Teorias sugerem que condições ambientais favoráveis antes do dilúvio, como uma atmosfera protetora contra radiações nocivas ou uma genética mais robusta, poderiam ter contribuído para essa longevidade. Com o passar do tempo, e especialmente após o dilúvio, mudanças naturais e divinas parecem ter limitado a duração da vida humana, como indicado em Gênesis 6:3. Seus dias serão 120 anos. Por outro lado, a ausência de detalhes sobre os outros filhos de Adão e Eva no relato bíblico principal enfatiza o propósito do texto em destacar narrativas centrais e personagens cujas histórias trazem lições específicas para a humanidade.
Essa escolha de foco deixa lacunas preenchidas por tradições orais, escritos complementares e especulações teológicas. Essas nuances, embora desafiadoras para leitores contemporâneos, enriquecem a narrativa bíblica e nos convidam a refletir sobre a complexidade do plano divino para a humanidade. Esta declaração pode indicar uma redução planejada na longevidade humana após o dilúvio, o que corresponderia à diminuição gradual da duração da vida observada nas gerações seguintes. Após o dilúvio, as idades dos personagens bíblicos diminuem significativamente. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, Gênesis 25:7. E Moisés, um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, viveu 120 anos, Deuteronômio 34:7. Essa diminuição progressiva pode ser atribuída a várias mudanças. Uma explicação comum é que a alteração nas condições ambientais após o dilúvio teve um impacto significativo na longevidade. Outro fator pode ser o declínio gradual da qualidade genética das gerações subsequentes, devido aos casamentos consanguíneos. A diminuição da longevidade também pode refletir mudanças nos planos divinos e nas condições da humanidade. Alguns estudiosos acreditam que Deus ajustou a longevidade humana para adequar-se aos novos tempos e às novas realidades do mundo pós-diluviano, onde a necessidade de vidas tão longas tornou-se menos relevante. Podemos concluir que, quando Caim considerou se casar, havia várias irmãs e sobrinhas disponíveis, o que não tornou difícil para ele encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre parentes próximos, como já mencionamos anteriormente, persistiu por um longo período. Somente tempos depois, com o aumento significativo da população, a proibição de relações sexuais entre parentes próximos foi instituída para prevenir consequências negativas, como o risco de defeitos genéticos e problemas de saúde resultantes do acasalamento consanguíneo. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica, como está expresso em Atos 17:26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Esta perspectiva esclarece a dinâmica dos relacionamentos na época e a formação da humanidade a partir de um único casal original. A outra filha de Adão e Eva, detalhada no livro dos Jubileus, conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sua associação simbólica com o céu azul ou lápis lazuli insinua uma pureza celestial, e seu nome é um reflexo da singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influencia diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores desejados na genealogia bíblica. Vale lembrar que Sete nasceu após a morte de Abel, e Eva acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, morto por Caim. De acordo com essas tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel e tornou-se viúva após a morte deste. Logo depois, ela se casou com Sete, e dessa união surgiram os descendentes notáveis. Sete é um personagem-chave na genealogia bíblica e desempenha um papel significativo na continuidade da linhagem justa após o tumultuado episódio envolvendo Caim. Sua união com Azura resultou em contribuições que moldaram eventos-chave na Bíblia. Entre os filhos de Sete, destaca-se Enos, cujo nome significa homem frágil. Enos é reconhecido por ter sido o primeiro a invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual que se tornaria uma prática central nas tradições religiosas subsequentes.
Além de Enos, Enoque, filho de Sete, figura como uma das personalidades notáveis dessa linhagem. Enoque é conhecido por sua excepcional proximidade com Deus, a ponto de caminhar com Deus, segundo o relato bíblico. Sua vida de retidão e comunhão direta com o divino destaca-se como uma contribuição singular, representando um exemplo de devoção que transcendeu sua época. Devido a esses fatores, Enoque foi um dos únicos seres humanos que não experimentou a morte. Ele foi arrebatado para junto de Deus. No entanto, uma das contribuições mais marcantes da descendência de Sete é Noé, o justo construtor da arca durante o dilúvio. Noé, filho de Lameque e neto de Sete, foi escolhido por Deus para preservar a humanidade e a diversidade das criaturas durante o cataclismo global. Sua obediência e fé, registradas na narrativa do dilúvio, delineiam a importância da linhagem de Sete na concretização dos planos divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa linhagem desempenhou um papel crucial na construção do legado humano e na preservação da fé e justiça em meio aos desafios enfrentados por suas gerações. As tradições religiosas, especialmente ao explorar as linhagens de Caim e Avã, em contraste com Sete e Azura, oferecem uma intrigante dualidade na condição humana, expressa por meio de escolhas morais e espirituais. Caim, como o primogênito de Adão e Eva, seguiu uma trajetória marcada por escolhas que refletem a falha humana. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas morais e espirituais mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, possuem sua importância e refletem a dualidade inerente à condição humana, com escolhas morais e espirituais moldando o destino das gerações subsequentes. Aqui eu enfatizo mais. Uma vez que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, o que significa que não é oficialmente reconhecido pelas principais tradições religiosas, tanto judaicas quanto cristãs. Todas essas informações a respeito das filhas de Adão e Eva podem sofrer variações de acordo com as diferentes interpretações e crenças religiosas. A Bíblia é um livro sagrado que se concentra nas mensagens mais importantes sobre a fé e nosso relacionamento com Deus. Ela não pretende contar todos os detalhes ou histórias de cada pessoa que existiu. Em vez disso, foca nas lições e ensinamentos que são essenciais para a nossa vida espiritual e moral. Deus usa a Bíblia para nos mostrar o que é mais importante: seu amor, sua justiça e como Ele quer que vivamos. É importante entender que um único livro, como a Bíblia, não poderia incluir tudo sobre a história ou sobre cada personagem. A Bíblia é como um guia que nos dá as informações necessárias para conhecermos a Deus e seguirmos seus caminhos. Ela nos ajuda a entender o que é crucial para a nossa vida e nosso relacionamento com Ele, sem tentar abarcar todos os aspectos da vida e da história. Os planos de Deus são perfeitos, mas também maiores do que podemos entender completamente. A Bíblia nos dá uma visão do amor e da justiça de Deus, mas não revela tudo sobre seus propósitos. Em Isaías 55, 8, 9, lemos: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que há coisas sobre Deus e seus planos que estão além da nossa compreensão. Deus não espera que entendamos tudo. Ele deseja que confiemos nele e busquemos seu amor e orientação. A Bíblia é um presente para nos ajudar a conhecer a Deus melhor e a viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo que não saibamos todos os detalhes. Agora,
Quero saber a opinião de vocês. Você acredita nas informações apresentadas pelo livro dos Jubileus, mesmo sendo um texto apócrifo? Quem você acredita que tenha sido a esposa de Caim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos conosco. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.